Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Quinta-feira à noite é sempre alegria, porque é momento de reencontro, encontros e reencontros. E são os encontros que nos fortalecem, né? Eu sempre digo aqui da importância dos encontros, porque neles nós nos refazemos e nós renascemos. E é noite de alegria também, porque eu estou aqui recebendo a professora Zelinda Barros, que é professora da Unilab, é antropóloga, tem doutorado em estudos étnicos e africanos pela Federal da Bahia, é cyberativista e é também pesquisadora em tecnologia. Vamos falar um pouco sobre movimentos negros, especialidade da professora Zelinda. Movimentos negros, suas lutas e conquistas. Seja bem-vinda, professora Zelinda, a casa é sua. Olá, cumprimento a todas as pessoas presentes, visíveis e invisíveis. Quero saudar especialmente ao Rio Paraguaçu, que é o rio que banha a comunidade quilombola de onde venho, né, que é Santiago do Iguape, no recôncavo da Bahia, fica na cidade de Cachoeira, então faz parte de uma região em que há várias comunidades quilombolas formadas a partir do século XVI. Então, minha formação existencial ocorre nesse território, né? É um território que me alimenta fisicamente através do rio, espiritualmente também através dele, e por essas referências ancestrais que povoam aquela região, não somente de africanos, como também de indígenas, né? É uma presença marcante dos indígenas naquele território, até batiza o nome, né? O Iguape é de origem indígena também. Então, para mim, é muito importante o fato de ser quilombola, mais até do que ter conquistado esses títulos ao longo da minha trajetória acadêmica, né? Hilário fala que eu sou pesquisadora dos movimentos negros, mas, na verdade, eu sou ativista do movimento negro, do movimento de mulheres negras, e tenho pesquisado na universidade, meu foco de pesquisa tem sido educação e tecnologias, e especialmente o campo do ensino de história e cultura afro-brasileiras, né? Então, tenho me preocupado em saber como é que essas tecnologias digitais repercutem nessas ações educativas que nós desenvolvemos, seja no movimento, seja na universidade, né? Então, eu tenho percorrido essa trajetória por aí. Ativismo de mulheres negras, feminismo negro, educação e tecnologias, tudo é a partir desse referencial existencial que é a minha identidade, né, quilombola, que dá sentido a essa minha existência. Eu nasci num bairro chamado Pernambués, que faz parte do Cabula, que era um antigo quilombo aqui de Salvador, e já nesse processo de migração, né, forçada às vezes, muitas vezes forçada, de quilombolas para os centros das cidades, né, e tive a felicidade também de nascer no outro quilombo, só que um quilombo urbano, né, que se tornou urbano, porque, na verdade, na formação do Cabula, tanto é que o Jorge Amado dizia as lonjuras do Cabula, na época do período do quilombo, desse quilombo histórico do Cabula, era uma região muito distante do centro, mas hoje você tem um território que já está completamente incorporado à cidade como um todo, né? Mas eu sou quilombola por nascimento e por formação existencial. E as mulheres tiveram importância muito grande nessa minha formação, né? Por isso que essa referência a esse território do Iguape é tão importante, porque é de lá que vem toda a minha linhagem materna, né? Toda a linhagem materna conhecida, porque, infelizmente, a escravidão impôs isso a gente, né? Esse desconhecimento de onde a gente veio, quais foram os povos originários nossos,
Então, esse desconhecimento faz parte, infelizmente, da nossa história. Mas do que eu sei, minha linhagem materna vem de lá, do Iguape, e bisavó, avó, mãe, tataravó, todas da região do Iguape. Olha que beleza, né? A professora Zelinda Barros já se antecipou e respondeu a pergunta que seria a pergunta primeira do programa, que é: quem é você? Ela já disse que ela é representante de uma cultura ancestral banhada por um rio. Eu costumo dizer que as tradições afro-brasileiras, as religiões afro-brasileiras, são portadoras da parceria com a natureza, porque nós não conseguimos entender nem a sociedade, nem a ancestralidade e nem a divindade apartados da natureza. E acho que a sua fala é bem representativa disso. Porque somos parte dela, né, Hilário? Quer dizer, para nós não existe essa divisão. Nós e a natureza. Nós somos a natureza, né? Então, nós fazemos parte desse ecossistema. Então, é algo muito importante, porque é uma visão integrada, é uma visão holística, não é uma visão apartada, e muito menos uma visão hierarquizada, porque nós não nos sentimos superiores em relação aos demais seres, sejam animados, humanos, seres vivos ou seres inanimados, né? Então, tudo que faz parte desse nosso planeta nos constitui, e nós somos parte dele também, né? Então, acho que é por isso que é muito importante a gente atentar para o conhecimento que é produzido nas comunidades, nos povos e comunidades tradicionais, porque tem muita sabedoria aí, viu? Muita sabedoria desperdiçada, e que poderia, inclusive, nos livrar dessas ciladas que o capitalismo, especialmente o capitalismo nesse estágio de vigilância em que ele se encontra hoje, mediado por tecnologias, né? Nos colocou, né? Nós estamos num planeta extremamente degradado, nós temos uma situação em que aproximadamente 50% das espécies silvestres vegetais foram extintas pela ação humana, 83% das espécies animais. Então, nós temos um número muito grande ainda de animais e vegetais, mas em diversidade nós perdemos drasticamente, especialmente nos últimos 50 anos, que é um período específico do desenvolvimento do capitalismo, né, em que ele assume essa forma mais perversa no sentido de degradação das condições de vida para as populações que compõem o planeta, né? Então, é um modo de existir muito perverso e que supostamente prejudica até aquelas pessoas que se acham beneficiadas por ele, né? Então, esse consumo exacerbado, você ter a possibilidade de adquirir um automóvel, morar num apartamento, né, ter uma casa com piscina, isso tudo também tem impactos no meio ambiente. Claro que os que exploram o capitalismo, que se beneficiam dele, beneficiam entre aspas, porque eu acho que capitalismo não beneficia ninguém, até quem acha que é beneficiado. Mas esses supostamente beneficiados também, eles têm afetam de modo muito mais intensivo essa destruição, porque ela se dá numa escala muito mais ampliada, né? Então, não dá para comparar o padrão de consumo de um indivíduo ao padrão de consumo que ocorre numa empresa que explora determinado recurso de forma intensiva. Isso a gente não compara. Mas a gente não pode perder de vista que esse padrão de consumo, seja ele para o grande capitalista, seja para o proletariado, sendo reproduzido e ampliado em escala, é prejudicial. Não é à toa que esse volume de lixo que a gente produz, né, tem prejudicado tanto. Outro dia foi descoberto o corpo de uma baleia, em que, ao ser examinado o estômago dessa baleia, foram descobertos 150 quilos de plástico
no estômago da baleia. Então, a gente tem produzido um volume de lixo, esse lixo tem ido para os oceanos e tem prejudicado demais os ecossistemas, né? Então, a gente tem que pensar um ativismo envolvido também com essas questões, assim como a questão das pessoas com deficiência, né? Sim. Eu acho que é importante a gente ter esse olhar mais sensível para as pessoas com deficiência, porque especialmente as pessoas negras com deficiência sofrem muito em relação ao acesso a terapias que são importantes para assegurar uma qualidade de vida, né, para elas. Então, acho que são questões que a gente tem que pensar de forma mais detida, mais cuidadosa no campo do ativismo negro, e que a educação aí tem um papel fundamental, né? Então, não é à toa que esse foi um projeto, na verdade, de minha avó Lalu, que é uma figura quilombola, né? Sua avó? Sim, a minha avó, de lá do Iguape, zeladora de orixá, que ela dizia que não era mãe de santo, não gostava que dissesse que ela era mãe de santo, ela era zeladora de orixá e era parteira também, né? Então, ela investia na formação educacional e entendia que a educação tem um papel muito importante para assegurar para nós uma qualidade de vida, agora não esquecendo de quem somos, né? Sem Quer dizer, dúvida. isso também era muito marcado na formação que nós tivemos. Minha avó era uma pessoa que gostava tanto do Iguape que, quando ela ia para Salvador, até a água e a comida ela levava. Ela não suportava ficar fora do território. Ela ficava pouco tempo, tipo 2 dias, 3 dias, no máximo uma semana, e reclamando, e voltava, porque ela tinha essa relação de ligação com o território, né, que para nós tem um significado muito mais amplo do que simplesmente o espaço onde a gente vai dormir, vai se abrigar, né? Então tinha uma importância Sensacional. Sensacional. maior. Deixa eu dar uma boa noite para o Gabriel Dallagnese, seja bem-vindo também, sempre, Dallagnese. Boa noite, que é boa noite. O sujeito que ajuda a manter de pé esse canal com ideias, com a participação, e que é muito importante aqui para a gente nessa conversa também. É o fiel escudeiro do nosso camarada Hilário Bispo. Eu diria que você é um companheiro. O que seria de Don Quixote sem São Chupança, né? Aí tá mais para malungo, né, Hilário? Malungo, tá mais para malungo. Mais malungo, né? É um malungo. É um malungo, gostei, é um malungo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Zelinda. Eu tenho aqui uma convicção comigo de que o movimento negro nasce em Palmares, com Palmares. É a partir daí que se constitui aquilo que a gente pode chamar de movimento negro. Eu peço licença aos historiadores que podem discordar dessa ideia, mas eu me refiro a uma questão simbólica, não necessariamente história de papel, né, registrada no papel, mas simbolicamente, porque Palmares simboliza essa luta por igualdade. Você tem até algumas correntes, o Ramati Jacino, professor da UFABC, esteve aqui conosco, e depois eu vou falar de um curso dele. Ele está dizendo que Palmares teve aquela dissociação, né? Quando o rei de Portugal propõe que eles mudem para qualquer outro lugar, o Gangazumba aceita e vai com uma turma, e Zumbi faz aquela cisão e fica em Palmares e passa a assumir, então, Palmares. E ele diz que o movimento negro brasileiro, de uma certa forma, tem uma fração, vamos dizer assim, que parece ainda concordar com a ideia de Ngazumba e então quer mais aceitação, né? Luta por aceitação, e uma outra fração luta pela ruptura. Esse modelo não nos serve, né? Você acha que o movimento negro, de fato, nasce com os quilombos? Acho que sim, com certeza.
Inclusive, essa falta de registro histórico, eu acho que se deve também por conta da potência do que foi Palmares, né, para esse sistema escravista que a gente teve nesse período colonial. Quer dizer, é um projeto de liberdade formado por pessoas subalternizadas, mas que não se entendiam a partir do olhar do dominador. Quer dizer, se viam muito além daquele olhar desumanizante do colonizador. Então, eu acho que é, sim, para nós, um exemplo muito importante de como a resistência pode ser construída de modo coletivo e de como essas estratégias são importantes para a nossa sobrevivência e para a preservação nossa como coletividade, como comunidade, né? Então, acho que até o fato de ter esses coletivos nos dá exemplos de como nós, pessoas negras, sob esse regime colonial e hoje, sob o jugo da colonialidade, né, nós somos comunidade, sobretudo, né? Então, é importante investir nesses referenciais, no conhecimento dessa história que nos foi negada, né? Eu me lembro que eu estudei 2 anos com minha avó, eu morei 2 anos com minha avó lá no Iguape, e estudei em escolas quilombolas de lá. Mas, na época, não se fazia referência alguma à história local. Na escola quilombola, não se fazia referência à história local. E isso foi na década de 80, que eu estudei 2 anos do ensino fundamental, lá nessas escolas da comunidade. E hoje, quando eu retorno para a comunidade, eu tenho uma escola que foi a primeira a implementar a educação quilombola no estado da Bahia, em que os jovens têm acesso a essa história, conhecem a história, valorizam a sua identidade como quilombolas e já tem outros referenciais para entender a sua condição de existência no mundo, né? O que significa ser quilombola nesse contexto em que a gente vive. Então, isso é muito lindo. E isso quem nos deu foi o movimento negro. Então, é uma luta que vem de muito tempo. Então, esse slogan de que nossos passos vêm de longe não são palavras vazias, são muito cheias de significados e têm contribuído para construir experiências no sentido do reposicionamento das existências negras nesse contexto que ainda é muito opressor, né? Então, a gente percebe como a luta coletiva tem esse significado, tem essa importância e tem contribuído para essa valorização de nós como coletivo, né? Essa ideia de comunidade negra, eu acho que é muito fortalecida a partir de ações como essas. Então, não é à toa que houve esse investimento sistemático no apagamento dessa memória coletiva negra e justamente instituições educacionais, né? Quer dizer, durante muito tempo o currículo se omitiu em relação a essa presença epistemológica negra. Você tem a presença de pessoas negras nas escolas, inclusive no período colonial, mas as nossas existências negras, no sentido epistemológico, elas passam a ser consideradas a partir de muito recentemente, né? Quer dizer, você tem a universidade aqui do estado da Bahia, a UFBA, que foi fundada na década de 40, em que ela não abordava de forma sistemática o ensino de história da África, né? Apesar de ter curso de história já desde a fundação, mas você tinha o CEAL, que é o Centro de Estudos Afro-Orientais, que foi fundado em 1959, que promovia alguns cursos livres com esses conteúdos, também com a presença forte do movimento negro, né, na indução
desses conteúdos, e também, mas não tinha, infelizmente, nos cursos de graduação, disciplinas que refletisse sobre isso, né? E quando ocorria a abordagem desses conteúdos, era a partir de autoras e autores que não eram negros, quer dizer, tinham as nossas experiências como experiências de objeto de estudo, né? Mas não como nós sujeitos dessas experiências. Essa história, né? Enunciando essas histórias e falando e refletindo sobre essas experiências. Então, hoje, você tem a possibilidade de ter doutoras quilombolas, doutores quilombolas, né, falando a partir dos próprios lugares e valorizando essas origens e levando a abordagem desses conteúdos para a universidade, isso é algo muito importante, não deve ser secundarizado, não. Foi avanço da luta coletiva negra. Muita coisa nós conseguimos, mas justamente pelo fato de termos sido historicamente atacados é que esses avanços estão constantemente sob ameaça, né? Então, por isso que a gente... Aí eu te pergunto... Aí que Angela Davis diz, a liberdade é uma luta constante. Não dá para a gente esmurecer, não. Tem que ficar vigiando. Atento. Deixa eu te perguntar, a gente fala muito, a comunidade negra, de maneira geral, quando fala de luta antirracista, cita muito Malcolm X, Luther King e outras lideranças negras norte-americanas, estadunidenses, e não se fala tanto de lideranças negras brasileiras, de pessoas, figuras importantes negras brasileiras. Você acha que existem algumas figuras centrais dentro do movimento negro brasileiro, em primeiro lugar? Em segundo lugar, essa referência estadunidense é um pouco fruto desse apagamento histórico que você acabou de mencionar? Olha, eu acho que tem uma questão aí que eu acho que é importante pontuar. Se nós entendermos que a diáspora, né, envolve também esse contingente de pessoas negras que foram para os Estados Unidos, é importante que essas experiências de luta também sejam conhecidas e valorizadas, porque nós somos afrodiaspóricos. Nós fazemos parte desse contingente humano de africanos que foi transplantado do continente para outras regiões do planeta. Então, nesse sentido, essas experiências de luta que ocorreram no Haiti, com a revolta do Haiti, as experiências de luta que ocorreram nos Estados Unidos, as experiências de luta que ocorreram aqui, em vários pontos da América do Sul, né, são muito importantes de serem conhecidas e valorizadas. Então, nesse sentido, para mim, é bom ter essas referências de luta. Agora, o que tem um aspecto importante também aí, no caso dos Estados Unidos, que é o fato de que eles já tinham um sistema de informação constituído muito antes de nós. A primeira universidade negra nos Estados Unidos foi de 1857, num período que a população negra estava completamente fora da instituição escolar aqui no Brasil. Então, as oportunidades de registro dessas histórias de luta para eles, elas foram construídas, foram conquistadas muito antes de nós. Então, eles têm essa preeminência em relação a nós, porque eles têm condições institucionais para resguardar essa história. E nós não tivemos. Aqui nós tivemos o quê? Queima dos documentos da escravidão por Rui Barbosa. Exatamente. Apagamento da história negra nas escolas, impedimento do acesso de pessoas negras às escolas. Quer dizer, você tinha, em determinado momento do período colonial, você podia ter pessoas negras frequentando escolas noturnas, mas não tinha professor que se disponibilizasse a oferecer esses cursos. Então, esse sistema de informação que eles tiveram chance de construir antes de nós, de informação e de formação,
eles deram essa possibilidade de construir. Tanto é que você vai para uma biblioteca nos Estados Unidos, a quantidade de material que você tem sobre a história negra é algo fantástico. Mas aqui a gente não teve isso. Então, tem esse atraso no que se refere a essa possibilidade de registro da nossa história, mas de forma alguma significa que nossa luta naquele período não tivesse acontecendo. É como eu sempre digo com os estudantes, sempre que houve opressão, houve resistência. Né? Tem um livro sobre colonialismo de um autor que eu esqueci o nome agora, em que ele fala sobre lutas de resistência ao colonialismo no continente africano, que foram mais de 2.000 lutas no período colonial. Né? E essas informações não são disseminadas para nós. Então, a imagem que fica para nós de cá é do povo africano como um povo passivo. Né? Essa ideia que foi formatada, inclusive na escola, pelos livros escolares, de que, quando se fala de africano, se fala de escravo, quando, na verdade, nem o nome escravo tinha como referência as experiências de africanos, porque escravo deriva de eslavo, que são povos da Europa Ocidental, e surge no contexto de escravização desses brancos europeus no século VIII. Então, é uma referência, uma associação que é feita por completa ignorância aqui no Brasil. Então, nós não tivemos acesso a esse autoconhecimento. Então, foi parte desse projeto de construção de nação do Brasil apagar esse entendimento sobre nós, esse conhecimento da nossa história, a importância das nossas lutas e o fato de que nós não somos, de forma alguma, seres passivos. Quer dizer, há uma narrativa que foi criada, inclusive por intelectuais, de que os povos bantu seriam os povos que foram empregados na agricultura inicialmente, né? Na plantação de cana-de-açúcar. Eles eram passivos e ignorando completamente o fato de que houve resistência, sim. Na região do Iguape, só de 1935 a 1850 foram 3 rebeliões, e que, inclusive, resultaram com o assassinato dos senhores de engenho. Então, isso foi apagado. Por quê? Porque, para essa história, e que comprometida com a construção de uma imagem de um ser passivo e resignado, não interessava trazer esses exemplos de luta. E daí porque a importância do movimento negro educador. Né? Então, Nilma Lino foi feliz quando disse movimento negro educador. Se você me permite, tem uma obra sensacional que fala sobre a existência, que é Rebeliões e Escravos no Brasil, de João José Reis, que a título de tratar da Revolta dos Malês, de 1935, ele pega um número enorme de rebeliões em Salvador, no Recôncavo Baiano, acho que desde 1822, alguma coisa assim, se eu não estou enganado, faz muito tempo que eu li esse livro. E fala das revoltas no Recôncavo Baiano, são muitas revoltas, muitas, né, até chegar na Revolta dos Malês de 1835, e as revoltas não terminam aí. Né? Agora, eu queria que você falasse de algumas figuras centrais, que você considera centrais do movimento negro brasileiro. Olha, antes de falar sobre isso, eu vou falar. É porque eu gosto de dar umas voltas antes. Você já percebeu, né, Hilário? Eu já percebi. Isso é bom demais. É o seguinte, existe uma iniciativa construída pelo movimento negro, que foi a construção dos calendários. O movimento negro teve essa iniciativa de construir calendários de memória negra. Nesses calendários havia o registro de datas de nascimento e morte de pessoas negras que tiveram uma importância muito grande nas nossas lutas e de eventos também que foram importantes para nós. A partir dessa ideia, que é a ideia do movimento negro, eu construí o calendário negro na internet. Eu fiz essa adaptação dessa ideia que é do movimento negro, não é de Zelinda Barros, e ao adaptar essa ideia para a internet, eu trouxe algo que não tinha nos outros calendários, que eram as fotos das pessoas. Porque eu tinha a inquietação em saber
as fotos, eu queria saber como era a pessoa, se a pessoa parecia comigo. Inclusive, descobri que Antonieta de Barros, além de ter o mesmo sobrenome que eu, parecia comigo. Você olha a foto de Antonieta de Barros, ela parece mesmo comigo, né? Então, foi uma feliz coincidência também, uma dupla, né? No caso, ela parece o nome, o sobrenome o mesmo e também a aparência. E outras figuras importantes também que foram representadas como brancas, como Machado de Assis, sim, e que era negro, né? Sim. Figuras importantíssimas como Lima Barreto. Lima Barreto teve uma importância muito grande na literatura aqui no Brasil e era negro também, né? Então, você tem a possibilidade de se ver a partir dessas trajetórias, desses exemplos que essas pessoas dão de contribuição à luta coletiva e da importância que eles têm para nós como comunidade negra. Nós somos comunidade, isso é importante a gente frisar. E uma comunidade afrodiaspórica que tem conexões muito fortes com o continente, né? O continente mãe. E daí, nessa luta que foi construída pelo movimento há muitos séculos, né? Desde os quilombos aqui no Brasil, tem figuras de destaque. Você tem as lideranças quilombolas, né? Tem a liderança do quilombo do Quariterê, né? Que eu esqueci agora o nome, gente, que ela é homenageada no dia 25 de julho, que é o dia também importante para nós. Gente, como é que eu esqueço o nome de uma quilombola? Mas ela é muito importante. Ela, Dandara, Aquatune, quer dizer, isso lá, né? No início das nossas lutas. Sim, sim. Mas tem Dandara também... Aquatune de Palmares, né? Isso. Contemporaneamente, você tem tem também, nesse período, nas lutas pela independência aqui na Bahia, a Maria Filipa, que foi desconhecida. O pessoal tá mandando aqui a Teresa de Benguela. Isso, obrigada, Teresa de Benguela. A rainha Sandra Coleman, que está nos assistindo desde Atlanta. Muito obrigado, Sandra. E a Janaína Tossero, Teresa de Benguela. Massa, obrigada, companheiras. Então é isso. Então você tem essas mulheres quilombolas que foram importantíssimas. Maria Filipa, que recentemente foi visibilizada, porque teve uma participação importante, ela e as vedetas, lá que foi esse grupo de mulheres que se insurgiram contra os portugueses aqui em Itaparica, né? Então, exemplos de luta para nós. Aqui você tem também no movimento Hamilton Cardoso, que foi uma figura importantíssima, né? Luísa Bairros, também, muito importante para nós. Lélia Gonzalez, também importantíssima. Então, são vários. Nós temos na nossa história, gente, vários. Para vocês terem uma ideia, o calendário negro são 365 dias, mas tem quase 2.000 registros. Pensa aí. Deixa eu inserir o nome na sua lista. Que eu tenho 10, 12 cards para divulgar, porque é muita gente fazendo muita coisa boa. Deixa eu inserir o nome na sua lista. Elizabeth Pinto. Sim, Elizabeth Pinto, no serviço social, uma pioneira em estudos sobre gênero e raça. Edna Roland. Gente, é muita gente. Nós somos maravilhosas e maravilhosos. E não é à toa que esse ataque sistemático tenha ocorrido, porque há um medo que se constrói a partir desse empoderamento que nós estamos vivenciando no momento em que nós temos conhecimento de quem somos e valorizamos o que a nossa presença significa na construção dessa sociedade chamada sociedade brasileira. Então, é muito importante conhecer, é muito importante dialogar com essas figuras do movimento negro. E Edo Ferreira, viu, que recentemente fez aniversário. E Edo Ferreira também é uma figura importante do movimento negro. A professora Anacélia da Silva também, com os estudos pioneiros sobre o livro didático. Então, são
muitas, muitas e muitas e muitas e muitos, né? Então, é muita gente boa. E a gente tem que assumir esse compromisso de visibilizar essas pessoas, as contribuições que elas nos deram e que ainda são importantes para nós. Aqui na Bahia, que fez aniversário também esse mês, o Guerreiro Ramos, né, um sociólogo. Grande Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos, importantíssimo. O primeiro pesquisador negro a produzir pesquisa sobre nós, o Manuel Querino aqui, o Raimundo Manuel Querino, aqui de Santo Amaro, né? Então, nós temos vários exemplos, gente. A gente poderia passar a noite toda só listando essas pessoas maravilhosas, e é muita potência junta, né? Então, a Rainha Sandra Coleman está dizendo que a Iedo fez 90 anos. Sim. 90 anos é muito ano, né, gente? Muita coisa, muitas décadas de contribuição. Abdias do Nascimento, né? Que foi o primeiro parlamentar a apresentar projetos de ações afirmativas no parlamento brasileiro. Foi ele. Lá na década de 80, 83, o primeiro projeto foi dele. Então, são pessoas que têm uma participação fundamental na construção dessas nossas lutas e têm uma responsabilidade muito grande pelas nossas conquistas, né, também. São conquistas coletivas, não são desses indivíduos, mas eles têm importância aumentada porque souberam mobilizar a comunidade. Trazer a ideia, né, e mobilizar. E fazer acontecer. Porque Exatamente. Nós precisamos disso, investir. É como Lélia Gonzalez dizia, organização já. É preciso se organizar, é preciso se articular, é preciso se beneficiar das tecnologias que, em determinados contextos, podem assumir um caráter opressivo, mas que podem também fazer parte desse nosso projeto de resistência, né? Parafraseando a professora Ana Lúcia, aqui da UFBA, professora de letras, Ana Lúcia de Souza. Então, ela tem ela cunhou esse termo a partir da experiência do movimento negro, e que é muito importante também para a gente pensar resistência não somente como reação ao que está posto, mas também como criação, como produção de novas possibilidades de existir, né? Como fazer com que esse mundo que a gente quer habitar, ele seja possível agora, né? Nessas iniciativas que a gente faz. Isso é muito importante, né? E é algo que alimenta a gente. Não é à toa que é tão importante ter pensadoras e pensadores negros em espaços de formação, de conhecimento, que são socialmente consagrados como os espaços educacionais formais, seja a educação básica ou no nível superior, porque você tem um alcance muito maior, a possibilidade de difusão desses conhecimentos também é maior pelo público que alcança, e a possibilidade de transformação também se multiplica, né? Porque a escola deixa eu aproveitar. Uma importância fundamental na formação das pessoas. Deixa eu aproveitar o gancho que você deu para dizer o seguinte: o professor Ramati Jacino, da Federal do ABC, ele está fazendo um curso de extensão lá na universidade. E ele está dizendo o seguinte: estão abertas até o dia 15, portanto, até amanhã, as inscrições para o curso de extensão Entre a Transgressão e o Conservadorismo, Afro-Brasileiros em Busca da Inserção Socioeconômica. O curso é gratuito e com fornecimento de certificado de 36 horas. As aulas serão ministradas no campus São Bernardo do Campo, da UFBC, às quartas-feiras, entre as 14 e as 17 horas. Gente, vale muito a pena fazer esse curso, por tudo isso que acabou de falar a professora Zelinda, porque o professor Ramati Jacino é uma figura sensacional, um intelectual de primeiríssima grandeza,
E eu acho que a gente precisa fazer as discussões, ter acesso aos conteúdos, porque a gente precisa se fortalecer e a gente precisa se organizar, como a professora estava falando, e eu vou fazer uma pergunta já sobre a organização. Eu acabei de colocar o link aqui nos comentários, tá, Hilário? Maravilha, ótimo. E outra coisa, mesmo que você não possa fazer o curso, já divulga para os seus amigos, porque isso vai ajudar muito as pessoas a entenderem melhor a sociedade e também a se entenderem. Eu quero aproveitar e pedir para vocês todos e todos que estão aqui, porque, por favor, acione o sininho, se inscrevam no canal, compartilhem essa live para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, a esse debate importante. Eu sempre costumo dizer que o YouTube é um oceano de coisas. E quando vocês se inscrevem no canal, quando vocês compartilham a live, quando vocês ativam o sininho, é mais fácil nós sermos encontrados nesse oceano de coisas que é o YouTube. E vocês vão contribuir com o canal que está buscando contribuir com o debate sobre as questões brasileiras, sobre as questões negras, e por que não dizer, sobre questões mundiais, trazendo pessoas sempre muito importantes, famosas ou não famosas. Estão aqui, por exemplo, o Brau Mendonça e a Rosângela Alves, que foram nossos entrevistados na segunda-feira, uma entrevista sensacional. Eles falaram sobre a pesquisa que eles têm sobre compositores e compositoras negras do início do século XX, contaram histórias e cantaram para a gente, cantaram e tocaram. Então, foi uma live muito gostosa. A gente precisa entender que os compositores negros são parte fundamental na construção da cultura e do conhecimento sobre a sociedade brasileira. Então, é importante a gente ouvir essas coisas e, de preferência, também, se possível, acompanhar o Brau e a Rosângela, que tocam aqui em São Paulo, no Bexiga, que tocam também na Casa dos Clarins, e vocês, se vocês olharem bem aqui na entrevista passada, vocês vão encontrar algumas informações. Eu vou, antes de passar a pergunta para o Dallagnese, eles estão dizendo aqui que foi ótima a entrevista, e realmente foi deliciosa. Já acabou? Não, a entrevista com o Brau e com a Rosângela, da segunda-feira passada. A nossa vai longe ainda. Eu queria te perguntar o seguinte, como que você vê hoje a organização dos movimentos negros e das pessoas negras? É necessário pensar numa reorganização? Porque a gente tem tomado bola nas costas. Essa semana, por exemplo, a Câmara e, enfim, o Parlamento Brasileiro está analisando a mini-reforma eleitoral, e nessa mini-reforma eleitoral, uma das coisas que eles querem e estão fazendo é diminuir a verba para candidaturas negras, a cota de verbas para candidaturas negras, de 50% para 20%. Se nós temos dificuldade de eleger parlamentares negros alinhados com as nossas coisas, com a diminuição de verba, a dificuldade vai ser maior ainda. Como é que você vê isso? A gente precisa se organizar, precisa pensar em novos modelos de organização? Eu acho que sim, porque essa parte da política formal é algo muito importante, define rumos para nossas vidas, né? E é importante a participação política. Agora, há um processo de desencanto em relação com a política muito, muito forte. As pessoas estão descrentes, não acreditam na política formal como um veículo de transformação de suas vidas, até mesmo porque, por força dos grupos que monopolizam a política formal hoje no Brasil, você tem uma série de ações que vão contra a população, né? Então, você tem supostos representantes que estão lá desenvolvendo leis que, na verdade, são leis que retiram direitos, que aliviam a violação de direitos, né? Hoje teve um artigo muito interessante da Cida Bento na Folha de São Paulo, em que ela fala sobre o fato de que hoje nós temos verdadeiras quadrilhas organizadas no parlamento em que
há preocupação muito maior em defender interesses de determinados grupos e em se beneficiar da condição da imunidade parlamentar para o cometimento de crimes. Sim. Então, isso é muito grave, porque você tem uma situação que depõe contra, né, justamente o fortalecimento dessa crença e desse investimento num espaço como esse, que está plenamente viciado. É necessário melhorar a qualidade do voto, eleger pessoas efetivamente comprometidas e entender que, e essas pessoas comprometidas ou supostamente comprometidas, entenderem também a quem elas devem responder a ocupar esse espaço, né? Porque, infelizmente, nós temos exemplos de governo de esquerda em que a população negra tem sido constantemente, sistematicamente atacada, né? O caso da Bahia, né? Nós dois é o caso da Bahia, né? O estado que tem 6 das 10 cidades mais violentas do país, em que há um extermínio sistemático de pessoas negras, em que o investimento na investigação, na elucidação de crimes não tem sido feito da forma como deveria, não há proteção aos direitos das pessoas que atuam nos movimentos sociais, movimentos em defesa de direitos, né? Há uma criminalização dos ativistas, né? Quer dizer, uma construção, uma série de narrativas que são construídas de forma a distorcer o que pode ser entendido como direito, o direito humano, especialmente, né? E a banalização das mortes, né? Hoje você tem um estado em que o número de pessoas assassinadas por dia é absurdo. É absurdo o número de pessoas que são assassinadas aqui no Brasil, infelizmente, que não tem uma ação à altura, uma ação enérgica o suficiente para barrar esse projeto de extermínio da população negra, né? Porque é a população que é acometida, é vitimada por esse discurso da guerra às drogas, né? Nós sabemos que há consumidores em bairros nobres, mas não se vê o tipo de operação que é verificada em favelas nesse tipo de comunidade. Há uma criminalização do usuário negro pobre e há um assassinato dessas pessoas, enquanto há uma banalização do consumo em determinados espaços formados por pessoas brancas de maior poder aquisitivo, especialmente. Nós sabemos da ocorrência de festas em que as pessoas consomem livremente as drogas, né? Então, a questão não é o consumo das drogas, é quem consome, né? Exatamente então, isso. Como a Emicida diz, a pele alva e a pele alvo. E nós temos sido pele alvo, infelizmente, em qualquer que seja o contexto. Eu, recentemente, tive a infelicidade de, na minha universidade, presenciar, testemunhar uma experiência terrível, que foi a situação de insegurança alimentar vivida por estudantes africanos dos PALOC, né, que são países africanos de língua oficial portuguesa, que fazem parte do corpo discente aqui dessa universidade, a Universidade da Integração, da Lusofonia Afro-Brasileira, e estudantes brasileiros aqui em vulnerabilidade social, e que, de repente, a empresa que fornecia alimentação a esses estudantes no restaurante universitário simplesmente decidiu parar de forma unilateral com o fornecimento dessas refeições. Então, desde o dia 25 de agosto, os estudantes ficaram sem alimentação, fizeram a ocupação do campus, né, a partir do dia 29 de agosto, e somente hoje estão tendo um auxílio emergencial para alimentação, ou seja, passaram 15 dias em situação de insegurança alimentar. E, infelizmente, a nossa capacidade de resposta como comunidade negra precisa ser também potencializada, porque se a burocracia institucional, nós sabemos que ela
se constitui de forma a não reagir com a emergência que nós precisamos, nós, como comunidade negra, também poderíamos ter uma maior participação em situações como essa, situação de que a vida estava em perigo, né? Exato. As pessoas passaram 15 dias se alimentando, cozinhando alimentos em fogo a lenha na quadra do campus, ou então na comunidade quilombola de lá, de São Francisco do Conde. Então, isso é uma situação dramática e que a gente precisa também se colocar e refletir como comunidade negra para que isso não ocorra, porque é importante que a gente saiba que as estruturas, as instituições não funcionam a nosso favor, mas é preciso também ter essa retaguarda nossa como comunidade, né? Exatamente. Então, a capacidade de resposta das instituições, ela é muito lenta, né? Não dá para contar, né? Se tratando do público, é mais lenta ainda. Então, nós, como comunidade, também precisamos nos organizar justamente para responder também com maior celeridade, força, em momentos como esse, momentos dramáticos como esse, né? Exato. Então, acho que é importante que haja esse entendimento de que esse momento em que nós avançamos tanto em algumas áreas, nós sofremos muitos ataques também por conta desses avanços. E há um processo de organização para contra-atacar, para inibir a ampliação desse alcance de direitos, né? Não é à toa que as forças conservadoras, as forças reacionárias, têm crescido tanto no país, porque é um investimento sistemático, um investimento como um projeto na erosão dessa capacidade organizativa nossa como comunidade negra, né? Caramba. Então, é importante que nós tenhamos em nós esses malungos e essas malungas que tiveram aqueles e aquelas que fizeram a travessia do Atlântico, né? Essa travessia forçada. Então, acho que esse espírito de luta que está presente nesses exemplos históricos que nós mencionamos hoje devem animar as nossas lutas contemporâneas em face dessa reação que se constitui hoje aos nossos avanços, às nossas conquistas, à nossa existência, né? Quer dizer, a existência negra está sob ameaça, e esse processo de desumanização iniciado com a colonização, ele não terminou, ele persiste sob outras formas, né? Então, é necessário também a gente perceber de que forma que essas transformações se deram e como é que hoje aquilo que aparentemente pode ser lido como um avanço não se mantém sem luta, né? Sem a luta, sem o controle, a organização, a articulação de nossas diferenças nessa unidade, porque entender a nossa diversidade também é muito importante. Exato, super a importante. A comunidade negra não pode ser vista como uma massa homogênea, como os colonizadores quiseram construir, né? Então, essa narrativa é completamente falaciosa. Nós somos diversas e diversos também, mas é preciso entender que, apesar da diversidade, nós somos unidade, nós somos principalmente comunidade. Deixar de passar, deixar de pensar ou investir em projeto de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento individual, e passar a se engajar em ações que gerem envolvimento. Por isso que eu acho importante o pensamento de Antônio Bispo, o Nego Bispo, né? Sim. Porque ele traz ideias bem interessantes para a gente, assim como os povos indígenas também. Os pensadores indígenas trazem questões que são fundamentais e que são conhecimentos construídos de forma comunitária e que dão conta desses desafios que a gente se depara hoje e que podem, sim, animar nossas lutas e essas ações organizacionais que a gente
vem desenvolvendo, e principalmente romper com essas amarras que o Abdias Nascimento já sinalizava num dos pensamentos dele a respeito dessa obediência cega a partidos políticos. Sim. Claro que a gente entende a importância que os partidos políticos têm numa sociedade que foi estruturada como a nossa sociedade foi. Mas é importante que, sobretudo, nós nos vejamos e nos compreendamos como pessoas negras. E como pessoas negras, nós podemos sofrer ataques supra-ideológicos. Então, inclusive, daqueles lugares que a gente julga, lugares que são construídos e formados por pessoas aliadas, também podem vir ataques duros, pesados, viu? Sim, então, é necessário pensar além e construir as possibilidades de organização que deem conta dessa nossa diversidade. E aí eu retomo aquilo que eu falei no início, né? A diversidade de inserção nos territórios, quer dizer, você tem a população negra urbana que tem enfrentado determinadas experiências, nós, quilombolas, temos outras experiências também, as pessoas com deficiência também têm determinadas experiências que são particulares, as pessoas trans, né, que são, infelizmente, assassinadas aqui no Brasil e trazem para nós o triste quadro de campeão do assassinato de pessoas trans no mundo. 40% do total de assassinatos de pessoas trans que ocorrem no mundo ocorre aqui no Brasil. Então, é uma vergonha. E uma vergonha que a gente tenha presenciado a morte de tantas pessoas que poderiam se transformar em Lélias Gonzalez, em Hamilton Cardosos, em Abdias Nascimento, em Zumbi dos Palmares, e que são exterminados pelo racismo. Então, eu acho que a gente tem que perceber também que muitas inteligências, muitas potências negras, muitas lideranças negras têm sido vitimadas e muita riqueza sendo desperdiçada, riqueza humana. Tem uma reflexão que acho que é importante a gente fazer, de como nós, Brasil, tratamos a pandemia. Eu dizia durante a pandemia, aqui mesmo no programa, que se Carolina Maria de Jesus fosse viva hoje, se tivesse atividade hoje, possivelmente ela teria morrido de Covid. Ela não estaria viva. Catando recicláveis, que é o que ela fazia. E assim como Carolina Maria de Jesus foi uma potência monumental, e eu tive a honra de entrevistar aqui a filha dela, a velha Eunice, foi uma potência que apareceu, há muitas outras que não aparecem e que sucumbem diante da violência do racismo, seja da violência de Estado, seja da violência da sociedade geral, de maneira mais contundente, mais forte. Hilário, você trouxe esse exemplo da Covid, eu acho que é importante também mencionar como a Covid incidiu diferentemente para nós. Exatamente. Eu tive 8 pessoas próximas que morreram em decorrência da Covid. 8. Eu conversando com colegas brancos meus, nenhuma pessoa morreu. Então, você percebe o nível de vulnerabilidade que nós estamos, né? E como essa letalidade atinge a gente em diferentes contextos, né? Sim, sim. Eu discuti essa questão das diferenças na Covid aqui mesmo no programa com o professor Antônio Baruti, que é professor da Federal da Paraíba e que foi membro do Núcleo de Consciência Negra também na USP e um dos fundadores do cursinho do Núcleo de Consciência Negra na USP, lá na década de 90. Já era professor da universidade naquele momento. Eu acho que a gente precisa ter uma atenção para essas coisas. Alguém perguntou aqui, eu vou pedir já para o Gabriel, por gentileza, passar pelo chat. Sim. Mas alguém perguntou como não adoecer diante dessa situação que nós vivemos. Ele vai ler a pergunta daqui a pouquinho. E eu queria só aproveitar para falar do site Primeiros Negros, que é o site da Tânia Regina Pinto, que é uma importante jornalista, e que
tem informações muito importantes sobre a militância negra, sobre a importância dos negros na construção do conhecimento, na construção da cultura, das artes, da política, da ciência. E é um site muito utilizado por pessoas, inclusive, que querem e precisam fazer pesquisas acadêmicas, pesquisas escolares, ou para conhecimento próprio, mesmo que não precise desse site como ferramenta para estudo, mas para a gente poder entender um pouco de como se desenvolveu essa contribuição, ou essas contribuições da comunidade negra para a sociedade brasileira. Vale a pena, porque tem sempre um artigo delicioso da Tânia lá toda semana, e eu recomendo fortemente que vocês acessem o primeirosnegros.com. E eu vou pedir para o Dalés, sei que tem muita mensagem, vou pedir para o Dalés passar rapidinho nas mensagens. Tem, acho que, pelo menos uma pergunta para a professora Zelinda, e eu já te devolvo a palavra, professora. Vamos lá, Dalaese? Tranquilo. Deixa eu achar aqui a pergunta, que tem bastante mensagem mesmo. Aqui a pergunta da Jéssica Andrade, né? Isso. Aqui, ó. Boa noite. Como não adoecer resistindo, uma vez que você percebe que todos os seus irmãos à sua volta estão querendo agradar o dominante e você não? E com isso você apaga as consequências? Interessante, essa bem ácida, né? Vamos passar por todas as coisas do chat, e aí a gente devolve a palavra para a professora para ela comentar aí a fala da Jéssica. A Janaína comentou: a luta é para que a educação seja transformadora, favorável à luta antirracista. De fato, uma educação antirracista. Muito bom também o comentário da Janaína. Esse contexto de adoecimento é algo que faz parte dessa sociedade nossa, que é pautada naquilo que o Aquiles Mbembe vai chamar de necropolítica, né? Sim, quer dizer, há um projeto sistemático de investimento na nossa morte, no nosso extermínio. Há um racismo antinegro muito forte. Por isso que é necessário o investimento na formação dos laços comunitários. Um dos efeitos previstos, né, pelos racistas, quando investiram nesse apagamento da nossa história, foi justamente essa situação que a companheira mencionou no comentário dela, que é justamente o desenvolvimento desse auto-ódio, né? As pessoas não veem o outro como um igual, né? Não é de forma alguma um malungo ou uma malunga, é, na verdade, um competidor, um adversário, porque essa é uma sociedade que estimula muito a competição, né? E cria esse estado de coisas. Agora, eu acho que é importante e é por isso que a luta de resistência, reexistência, não somente de resistir, mas reexistir, é importante, porque ela faz com que a gente comece a criar ambiências favoráveis à luta. Quer dizer, você tem que se rodear de pessoas, criar rede de relações que fortaleçam também esse seu trabalho. Evitem pessoas que comunguem com esse tipo de visão, na medida em que você perceber que essa visão não vai ser modificada, porque isso gera adoecimento também. Nós temos vários casos de pessoas no movimento negro que, inclusive, adoeceram ou até mesmo se suicidaram, como foi o próprio caso do amigo do Hamilton Cardoso. Então, eu acho que a gente deve investir também na criação desse círculo de relações, de amizades, que nos permita continuar na luta, porque é um efeito desse projeto de extermínio criar esse estado de divisão, esse apartamento comunitário entre nós. Então, nós temos que, por um lado, investir na formação de ações que deem conta da necessidade dessa nossa articulação e dessa nossa organização,
mas sabendo também que nós temos os nossos próprios limites como pessoa, porque você sozinha, você sozinho não vai dar conta, porque é um processo que é muito maior e que requer uma mobilização de forças coletivas. Individualmente, você sozinho não vai dar conta. Então, por isso que eu insisto na lição deixada por Lélia Gonzalez, organização já. Sozinhos, individualmente, a gente não vai dar conta. Ter uma ou outra pessoa negra em determinados espaços de poder não vai dar conta, porque o sistema continua o mesmo. Às vezes, essa pessoa vai ser o quê? Oprimida de tal ponto que ela vai sair, ela vai ter que sair desse lugar. Né? Então, é importante criar essas ambiências. Por isso que esses espaços negros são importantes para nós como espaço de resistência e de resistência, porque nos alimentam. Esses espaços em que nós temos a possibilidade de nos encontrar como comunidade negra. E ainda existem. Né? Quer dizer, você tem um investimento muito forte nessa destruição da nossa capacidade organizativa, tem um investimento muito forte na dispersão e na criação da imagem de que outra pessoa negra é minha inimiga e que não é alguém que sofre o racismo como eu, mas também há alternativas que vêm sendo criadas. Então, nós temos que investir no fortalecimento dessas ações comunitárias para que a gente possa respirar, se fortalecer e continuar na luta, que com certeza não vai acabar com a nossa, no limite da nossa existência. Possivelmente eu vou morrer e não vou ver muita coisa do que eu estou plantando agora, né? Mas faz parte também, porque nós somos seres finitos, né? Eu costumo dizer, Hilário, que nós somos poeira cósmica. Cada um de nós somos poeira cósmica. A gente tem aqui o nosso prazo de validade. Exatamente. O importante é que a gente use para coisas que tenham importância para nós, para que criem esse bem viver que a gente tanto almeja, né? Criar condições de vida nesse planeta que já está tão degradado. Mas sabendo que há limites também, porque a gente não pode morrer também por isso. Como a Abdias morreu sem ver as cotas, sem ver as políticas afirmativas, né? Mas elas estão aí, e embora nós tenhamos lançado lá na década de 90, ele já tinha lançado antes, né? Então, o fato de nós termos lançado na década de 90, assim como o feminismo negro, que ganhou força lá com a Elizabeth Pinto, com a Edna Roland, com a Sônia Carneiro, com o pessoal de Galé 10, não é uma criação daquele momento. Aquele momento ganha força, mas são reivindicações antigas do movimento negro. Deixa eu aproveitar para passar a pergunta do Brau Mendonça. Brau Mendonça, gente, eu estou muito feliz aqui por estar conversando com a professora Zelinda Barros e também porque tem algumas pessoas aqui que já foram entrevistadas no programa, como é o caso do Brau Mendonça e da Rosângela, e acabou de chegar aqui dando boa noite também a Laína dos Santos. O Brau pergunta o seguinte, uma pergunta, Zelinda, você acredita que esses ataques à cultura negra se estendem ao fato de que artistas negros serem sufocados a ponto de não serem citados na história? Exemplo, sim. O Quincas Laranjeira foi o primeiro a escrever um método para violão no Brasil, porém ninguém fala disso. Pois é, faz parte, né, desse processo de apagamento, tanto no campo da música, no campo da ciência. Muitas pessoas não sabem que Juliano Moreira, um psiquiatra pioneiro aqui no Brasil, era negro, né? Não sabe que Virginia Bicuda, que foi uma pioneira no campo da psicanálise aqui no Brasil, era negra, né? Não sabe que nós tivemos médicas negras já no período de formação da faculdade de medicina, no período inicial da faculdade. Então, são figuras que são apagadas da história e há uma intencionalidade nisso, né? Não é à toa que a gente não conhece o Quincas Laranjeira, assim como não conhece muitas outras figuras.
Quer dizer, quando a gente fala de determinadas figuras do movimento, fala da luta que nós temos anterior a esse momento e que não se restringe ao ativismo do movimento pelos direitos civis que veio lá dos Estados Unidos na década de 60, né? Costume dizer também que a gente a gente imita os Estados Unidos, parecendo que a gente não existia antes, né? E tudo por essas razões que eu falei, é importante valorizar, mas é saber que nós temos uma história independente de lutas, no sentido de que foi uma história construída aqui, com nossas figuras aqui, as pessoas importantes e pessoas anônimas, que foram tornadas anônimas por força desse racismo que existe no nosso país, que investe no apagamento dessas pessoas, da existência negra no Brasil, da existência negra pujante, pulsante, criativa, né? Fora desses marcos da subalternidade que querem impor para nós, mas que é como se fosse uma camisa P no corpo G. Nós somos o corpo GG. Nós somos o corpo GG. Não cabe para nós essa subalternidade que querem nos impor, porque nós transbordamos, nós somos muito mais que isso. Então, a nossa capacidade, ela é poderosa. Agora, precisa ser estimulado o desenvolvimento de habilidade de organização, habilidades de entendimento da nossa existência numa sociedade desse tipo, como a sociedade brasileira, o que representa ter existências negras numa sociedade como essa. Isso tudo é importante para aquilo que uma companheira no chat falou há pouco, dessa educação realmente antirracista, né? Porque, como Angela Davis disse, não basta ser não racista, é preciso ser antirracista, é preciso se engajar na luta. Então, essa ideia da tokenização, dizer, porque eu tenho um amigo branco, um amigo negro, ou porque fulano é negro, resolve, para a gente já não cola mais. Não cola porque a gente quer saber de como é que as oportunidades vão ser criadas para nós, como é que nós vamos ocupar espaços que foram durante muito tempo negados, e como é que nós vamos ocupar a partir das nossas experiências, porque a gente não quer se tornar assimilados, né? A gente quer fazer parte desses espaços, mas sabendo quem nós somos e valorizando quem nós somos, nossas trajetórias, isso é muito importante também. Uma vez, uma figura me perguntou no evento se eu sou quilombola, porque eu não estou morando na minha comunidade, eu podia estar defendendo muito melhor os quilombolas se eu estivesse vivendo lá. Eu disse a ela, olha, querida, eu adoraria viver em Santiago do Iguape. Se você não conhece, conheça. É uma vida realmente maravilhosa, essa vida de quilombola na minha comunidade de Santiago do Iguape. Mas, infelizmente, os transtornos que existem foram provocados não por quem está lá, mas quem está fora. E nós precisamos sair para fortalecer a luta de quem está lá e evitar que esses transtornos continuem a ocorrer nas nossas comunidades. Então, não é porque a gente acha que é melhor a vida cá, é porque a gente sabe quem a gente é, valoriza quem a gente é e sabe que a luta deve ocorrer em qualquer lugar onde for necessária a nossa presença, porque inteligência e capacidade nós temos para estar em qualquer lugar. Por isso que eu resolvi justamente desenvolver pesquisa na área de tecnologia, né? Porque já provoca um deslocamento, uma mulher negra quilombola pesquisando sobre tecnologia, inteligência artificial, que agora eu tive a felicidade de prefaciar o livro Griots e Tecnologias, que está lindo, um livro só com pesquisadores e pesquisadores negros falando sobre tecnologia. Então, é uma coisa assim que me dá prazer, sabe? Saber que eu posso contribuir para os meus e as minhas desse lugar, em lugares que eu sou estranhada, porque supostamente não era para mim, né? E, mesmo assim, contribuir a partir desse meu
dessas minhas experiências, sabendo quem eu sou e sabendo quem me constitui como ser, né? Então, existencial é muito importante. Eu queria, professora, aproveitar que você falou de tecnologia, partindo já para o encerramento do nosso programa, perguntar sobre inteligência artificial, porque você é uma pesquisadora nessa área e existe essa ideia de que a inteligência artificial vai transformar o mundo, vai ser tudo muito melhor e tudo. Mas a gente deve se assustar quando o pessoal fala muito de modernidade, essa coisa toda, porque geralmente a modernidade ela vem nos arrastar para um lugar que nós não queremos, para o apagamento, até para o aniquilamento, né? Quer dizer, quais são os efeitos para a comunidade negra da tecnologia, da inteligência artificial, na sua visão? Olha, eu acho que esse projeto de desenvolvimento de inteligência artificial, ele já parte de um pressuposto que é falho, que é de entender as máquinas, os dispositivos tecnológicos como inteligentes. Eu acho que eles não são inteligentes, eles são programáveis. E são programáveis por seres humanos. Então, as inteligências são humanas, né? Os dispositivos não, e não são inteligentes. Então, não há essa inteligência. Quer dizer, na base desse projeto, a intenção de que esses dispositivos imitem essas funções que nós exercitamos, como a função de pensar, a função de falar, da mesma forma que nós. Eu entendo que há esse projeto em curso, há muitas pesquisas sendo desenvolvidas nessa área, inclusive o Brasil tem um centro, que é um centro de destaque aqui na América do Sul, lá na USP, né, que é o Centro de Inteligência Artificial, mas é importante também saber os limites, e justamente por ser algo que é fruto da inteligência humana, mas que efetivamente eu não vejo inteligente, é falho, né? E numa sociedade racista como a nossa, há vieses nessas tecnologias produzidas a partir dessa proposta da inteligência artificial. Um exemplo delas é esses dispositivos de identificação facial que são usados por órgãos de segurança, né, que já vêm se mostrando falhos há muito tempo e que vêm sendo, inclusive, denunciados por pessoas negras, pesquisadoras negras, como nos Estados Unidos recentemente teve um documentário que foi feito com base nessa ação que foi movida contra esse tipo de dispositivo sendo utilizado por uma prefeitura lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também você tem esse investimento massivo de recursos para a aquisição dessas tecnologias de identificação facial, que trazem essa suposta ilusão de que vai ser possível, a partir delas, resolver todos os problemas da nossa sociedade, quando, na verdade, você pode criar problemas sérios, exemplo do desemprego. Né? Quer dizer, o trabalho é algo que nos constitui como seres humanos. Você simplesmente transferir para a máquina a capacidade de realizar o trabalho que nós fazemos, perseguindo apenas a questão do desempenho, da otimização, do ganho, do lucro, eu acho que colocar em segundo plano que há algo que deveria estar em primeiro, que é a vida humana, né? Quer dizer, você não pode ser substituído por máquinas, né? Então, por qualquer pretexto que seja, eu acho que não dá para simplesmente gerar uma situação que vai agravar o quadro de desigualdade social em que vivemos, apenas alegando melhoria de produtividade ou melhoria de ganho, né? Eu acho que o capitalismo tem isso, ele coloca o lucro em primeiro lugar e as pessoas são simplesmente meios, né, para alcançar o fim do lucro. E é preciso retirar essa lógica no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento tecnológico,
porque ela vai prejudicar de uma forma absurda a humanidade. Está correndo muito agora, no contexto das universidades, o uso de inteligência artificial para a produção de TCCs, quer dizer, nem o trabalho intelectual você vai ter, porque você vai emprestar a sua inteligência à máquina ou vai pensar que a máquina vai poder fazer aquilo que é você que faz melhor, que é pensar. Nessa capacidade de pensar, de formular pensamento, de se organizar, é algo de perceber o mundo e construir visões de mundo a partir dessa percepção que a gente tem como humanos. Isso a máquina não faz, gente. E é muito caro, isso é muito importante, é muito valioso para a gente ceder à tecnologia. Então, por isso que é importante que novas reflexões sobre o desenvolvimento tecnológico venham à tona, para que a gente possa se beneficiar, sim, dos desenvolvimentos. Eu não, de forma alguma, eu nego as tecnologias, eu acho que devem ser utilizadas, mas tendo esses cuidados éticos, porque a vida humana é que deve estar em primeiro lugar. O resto vem depois, né? Então, o que for para melhorar as nossas condições de vida e promover o bem viver, nós devemos investir. Mas aquilo que não for, qualquer outro pretexto ou qualquer outra justificativa não pode se sobrepor, porque o que importa é a vida humana. Não há como investir mais na degradação da nossa vida no planeta, que já está em si degradado pela presença nossa aqui nesse espaço, né, nesse planeta aqui em que a gente habita. Né? Muito bom, professora Zelinda Barros. Eu quero chamá-la para uma outra oportunidade para discutir especificamente inteligência artificial, suas implicações históricas, inclusive. Né? Porque as classes que têm produzido a inteligência artificial, pesquisado, e aquelas que compram esses programas, são as mesmas classes que compravam escravos. Né? Então, é interessante pensar na historicidade desse processo e nas consequências, mas nós vamos fazer isso numa próxima live. E eu agradeço muito pela sua delicadeza em atender o nosso convite. Foi uma conversa maravilhosa, muito elucidativa, e eu espero que nós possamos ter muitas outras conversas a respeito desses temas. Quero agradecer o Gabriel Dallagnese também por estar aqui com a gente. Agradeço a todos, todas e todes. Na próxima quinta-feira tem mais Café Preto. Eu vou pedir para a professora fazer suas considerações finais, por favor. Não, alguém perguntou o que é inteligência artificial, a Mariolinda perguntou. Então, isso. Mariolinda, é justamente esse projeto que foi desenvolvido desde a década de 50, com a intenção de formar dispositivos tecnológicos que imitem a nossa capacidade de pensar. Não é somente melhorar a nossa vida, mas é agir como se fossem nós agindo, né? Elas vão supostamente pensar como nós pensamos e, a partir dessa forma de pensar nossa, executar determinadas ações que nós executamos. Então, esse é o projeto, né, que tem sido investido tanto recurso e tantas inteligências mobilizadas aí recentemente. Mas, como o próprio Hilário disse, isso é um tema para um papo futuro, né, que a gente vai conversar melhor sobre isso. Agradecer a vocês que nos assistiram, que vão nos assistir depois, porque fica gravado, né? Fica gravado. Agradecer ao Hilário pelo convite, ao Gabriel, que está aí também, né, garantindo a possibilidade de transmissão, a vocês do chat, e espero encontrá-los em outra oportunidade. Maravilha, muito obrigado. Excelente conversa com a Gabriel, sua vez. Queria agradecer primeiramente nossa convidada pela excelente conversa, foi uma verdadeira aula. Eu saí daqui iluminado e creio que o pessoal que assistiu, que vai assistir, ficou iluminado também. Quero agradecer o Hilário, né, por a gente participar aqui mais uma vez. E só para falar, Zelinda, cara, eu adorei o calendário negro. Eu estou dando uma olhada aqui, que você colocou o link, inclusive deixei o link aqui do
do Facebook e do Instagram, certo? Cara, eu tô maravilhado. Que Então, bom, eu super recomendo aqui também. Tô olhando aqui com os olhinhos brilhando. que ótimo. Maravilha. É nosso. E Maravilha. você é sempre bem-vindo aqui no canal. Quando quiser voltar, só dá um toque. A gente vai querer sua participação mais e mais vezes, que é sempre bom. Sempre As ótimo. portas estão abertas. Sempre. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Grande abraço. Na próxima quinta-feira tem mais Café Preto. Grande abraço.